Você tem medo de viajar de avião, andar de elevador, falar em público, participar de uma entrevista de emprego? Você pode ser vítima de uma fobia. E quem vai explicar por que isso acontece é a psiquiatra Sofia Bauer. Doutora Sofia, a pessoa está lá se sentindo absolutamente normal antes e quando enfrenta uma dessas situações, passa por aquele momento terrível. Por que isso acontece? Isso acontece em cada 100 pessoas, em 5. É muito. Se nós pensarmos uma sala de aula com crianças na escola pública, 50 crianças, 2 crianças sofrem de medo. Esse medo é um medo exagerado que ele tem uma causa no passado. Geralmente na infância ou na adolescência, essa pessoa sofreu algum tipo de sentimento de ser menos que os outros. Então, menos que os outros coleguinhas, ou sofreu um vexame, a professora criticou na frente dos outros, ou ele era muito feinho, muito gordinho, tinha os dentes separados. Às vezes uma coisa tão boba que passa desapercebido, mas para aquela criança não passa. Demorou um pouco mais para aprender a ler do que os coleguinhas. Enfim, todo vexame leva uma pessoa no futuro a ter um sentimento de incompetência. E aquilo é um gatilho que vai disparar no futuro um medo. Esses medos podem ser fobias simples, como ter medo de avião, medo de andar de ônibus, medo de lugares fechados, medo de dirigir carro. Ou pode ser essa coisa da fobia social que todo mundo chama, que é o medo de você se expor em público. Que pode ser o medo de falar, que pode ser o medo de ficar suando, que pode ser o medo de ficar tremendo, né? São vários tipos de medo, de ter dor de barriga. Agora, todos podem ter o mesmo, eu vou chamar aqui de ativador, o provocador desse problema? Os medos, o ativador, o provocador desse problema, e em um garoto vai ser porque ele perdeu no golpe de karatê na primeira luta que ele teve na vida. Num outro garoto vai ser porque ele perdeu jogar tênis com um coleguinha. Num outro garoto na escola vai ser aquele que não tinha a roupa adequada para vestir e subir no palco. Estava Virou lá. diferente e ele se sentiu tendo vexame. Os motivos são muito variados. Então, por exemplo, nós podemos pegar uma criança que tem medo de cachorro. E o medo dela é o sobressalto do cachorro pular nela. Porque Sim. ela não tem controle sobre aquela situação. Você vai estudar, quando ela era pequena, ela ficava sozinha, quando os pais tinham que trabalhar. E aí ventava. O vento do cachorro, do pulo do cachorro, ela liga aquilo. Vai fazer a Então, relação. são variados. Tem pessoas, por exemplo, que têm fobia de falar em público porque suam muito. E o primeiro evento que suaram muito foi quando estava numa partida de futebol e ele perdeu o jogo, ele perdeu o chute. E alguém falou, tá vendo, você perdeu porque você sua muito. Terrível, né? E fica essa relação. O que que essas pessoas podem fazer para superar isso? Isso, olha, então é importante a gente avisar todo mundo que isso é passivo, tem tratamento, cura, é rápido, a cura não é demorado, é terapia, é onde elas vão descobrir o passado, as coisas ruins do passado, que fizeram com que elas se sentissem menos que os outros. Mas tem um macete muito legal, que se ela não tem um medo tão grande, porque se o medo de avião for terrível, ela não vai entrar no avião de jeito nenhum. Se o medo for terrível de entrar no ônibus, ela não vai entrar de jeito nenhum. Mas se for um medo pequenininho, para poder falar em público, ou estiver numa situação de entrevista, emprego, uma coisa do gênero, Sim. se a pessoa conseguir respirar em 5 tempos enchendo a barriga, Conta até 5 devagar, devagar, respirando? isso, enchendo a barriga e depois solta em 5. Em 5 também, 5 Em tempos. 5 também. Por algumas 6 ou 7 vezes, o nosso coração entende que nós estamos bem e manda uma mensagem rápida para o cérebro, tá tudo bem. Aí corta aquele hormônio chamado noradrenalina, que é o hormônio que tira o sangue do cérebro, das pernas, faz a gente ficar suando frio, coração batendo, que põe o sangue aqui. Aí volta a É um circulação. É um antídoto. Mas isso, claro, nessas situações, eu vou Muito chamar aqui leve. de mais leves, né? Exatamente, porque a gente não consegue colocar uma pessoa dentro de um elevador se ela morre de medo, ela sente falta de claro. ar, né? Mas, Então, como a senhora explicou muito bem, há tratamento e cura para exatamente. esse problema com uma boa terapia. Isso mesmo. Ok, doutora Sofia, muito obrigado, Obrigada a viu, você. por essa entrevista aqui. Boa tarde.